nada como essas lembranças para nos incentivar a continuarmos no nosso trabalho, nas nossas atividades tão importantes para todos nós. É do nosso conhecimento, pelo menos para aqueles que buscam a informação, digamos assim, com menos risco de fake news, que todos nós atravessamos uma etapa, uma fase muito complexa e muito difícil em todo o orbe terrestre. Particularmente no Brasil, essa dificuldade ou estas lutas têm provocado em muitos de nós um certo cansaço, um certo desânimo, uma certa dificuldade em continuarmos, se é que já estamos, continuarmos semeando a boa semente. Diante desse cenário aparentemente catastrófico, diante desse cenário que nos coloca para baixo, nós só temos uma opção: continuarmos trabalhando. E segundo o Dr. Inácio Ferreira, continuarmos trabalhando e inicialmente começarmos pelo trabalho em relação a nós mesmos, porque é o grande desafio para todos nós. Ainda que existam as pressões espirituais, e elas existem, ainda que existam as dificuldades financeiras, inclusive para se manter uma atividade filantrópica, e elas existem, ainda que nós tenhamos uma dificuldade enorme, e isso ainda é por conta do ser humano, a dificuldade na convivência, a dificuldade no relacionamento, ainda assim, o nosso maior desafio é o que está dentro de nós. É, de alguma forma, alinharmos sombra e luz e permanecermos, se já estivermos, nesta batalha, e não é exagero usar essa palavra, nesta batalha, com o objetivo de diminuir o sombrio e fazer crescer o luminoso. Através destas visitas que devemos fazer ao nosso mundo interior, na busca, como asseverou o próprio Cristo, do reino dos céus, já que ele nos ensinou que o reino dos céus se encontra dentro de nós. Hoje, com maior conhecimento em relação à psicologia, à própria psicanálise, com a ampliação do entendimento do ser humano a respeito do próprio comportamento, das nossas necessidades evolutivas, vamos compreendendo melhor o que Jesus quis dizer quando afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. Que esta procura que nós até podemos fazer fora de nós, através da religião, estabelecendo um contato com o Criador, estabelecendo um contato com Deus, o nosso Pai, mas também esta busca, esta viagem, este mergulho na tentativa de encontrar o reino de Deus ou o reino dos céus dentro de nós. Descobrindo quem somos. Descobrindo quem somos. Foi isso que Jesus quis dizer. Quando recomendou a busca do reino dos céus dentro de nós, Jesus ensinou-nos que à medida que nós nos conhecemos mais, ampliamos a nossa percepção, diluímos um pouco das sombras íntimas, à medida que vamos nos aproximando da luz, nós conseguimos gerar este processo de descobrimento do reino dos céus. A lagarta, quando ela está na fase final para a transformação na borboleta, ela acaba sofrendo muito, porque ela começa a se arrastar, as dores são bastante agudas, ela entra num processo de grande sofrimento. Possivelmente, se a lagarta tivesse entendimento e alguém perguntasse a ela, no momento daquela dor, se ela queria continuar com aquilo ou preferia continuar como lagarta, muito provavelmente ela diria que preferia ficar como lagarta. Mas no ápice da sua dor,
É quando acontece a metamorfose, e então a lagarta, transformando-se em borboleta, ela transcende. Ela transcende. Esse é o processo com todos nós. Quando as dores estão mais agudas, quando os conflitos estão mais presentes, quando os desafios conscienciais se tornam ainda maiores, é porque provavelmente nestas dores agudas é um indicativo que possivelmente estamos para transcender, para ir além, para bater asas e deixarmos a antiga lagarta dos velhos hábitos e das velhas condutas que durante séculos e séculos nos algemaram ao sofrimento. É o momento em que estaremos definitivamente rompendo todos os grilhões, quebrando todas as correntes e definitivamente entrando nesse processo de autoiluminação, digamos assim, de uma forma mais intensa. É tudo isto que a espiritualidade vem nos passando nesse sentido, quando tem nos orientado. Tivemos na sexta-feira retrasada, Dona Benedita, depois Dr. Klaus, num tratamento surpresa, numa sexta-feira, que contava com pouca gente no salão. Tivemos, no domingo passado, muito em razão da homenagem ao Caminho de Damasco, pelo vídeo apresentado, a presença mais demorada de José de Moraes, trazendo-nos não só palavras de incentivo, mas, sobretudo, palavras de responsabilidade. Porque alertou-nos ele, na sua mensagem belíssima, que embora tenhamos a alegria de ver a casa crescendo, e a alegria é pertinente, não deveremos esquecer que quando o trabalho cresce, a nossa responsabilidade também cresce. Que quando a casa multiplica as atividades, mais necessário que estejamos vinculados ainda mais com esta atividade. Tivemos na segunda-feira, na nossa primeira sessão, em prol do IMPAMED, a presença do Dr. Fred, a presença do Dr. Klaus, e depois a presença de um querido amigo espiritual que compartilha conosco as lutas, trazendo-nos também, não a bronca, toda a fala dos bons espíritos, ainda que a fala seja mais dura, como foi a fala da segunda-feira, para aqueles médiuns que estavam aqui, eu comparo esta fala, que às vezes nos faz ficarmos cabisbaixos, né? Com a chamada de atenção, entre aspas, com uma mãe que, por amor, dá uns tapas na bunda do filho, o coloca de castigo, briga se for preciso. É isso que os benfeitores vêm fazendo para conosco, com todo o carinho, mas com a rigidez necessária para até nos auxiliar nessa nossa caminhada, que embora seja já uma caminhada em direção ao Cristo, convenhamos que é uma caminhada ainda que tortuosa, uma caminhada onde paramos muito para beber água, paramos muito para descansar e não aguentamos ver um atalho que estamos tomando porque achamos que é um caminho mais fácil. Então, quando vem a fala mais direta, como aconteceu, deveremos recebê-la, assimilá-la como uma possibilidade de, uma vez alertados, possamos continuar na nossa tarefa. Eu ouvi de um político, recentemente, uma definição muito interessante sobre o Brasil. Dizia ele que o Brasil hoje parece a Arca de Noé, num dilúvio sem Noé. E me pareceu a definição muito próxima da realidade. E se nós vemos tudo isso acontecer no cenário material, no cenário físico, nós fazemos uma ideia do que pode estar acontecendo no cenário espiritual. E eu aproveito então, agora sim, indo para o meu estudo, preparado para a noite de hoje, eu aproveito para lembrar
para aqueles que se interessam, estudar, conhecer um pouco mais sobre a nossa evolução, a situação política do Brasil, as tramas que existem ao derredor de Brasília, a ação das trevas no sentido de comandar determinados partidos políticos e de comandar muitos políticos, a leitura do livro Os Pacificadores, que é uma obra que nós lançamos até já há um certo tempo, do Espírito Aulos, que traz com riqueza de detalhes todo este quadro que muitas vezes nós não vemos, não percebemos ou não queremos enxergar. Para aqueles que desejam uma mensagem mais explícita, digamos assim, eu aproveito, já que eu estou falando do livro Os Pacificadores, eu aproveito para divulgar, e já temos na livraria, o novo livro do Dr. Inácio Ferreira, Eu Sou, em que ele faz uma abordagem desse cenário político, digamos assim, em alguns capítulos, agora falando mais da política recente, né? Da época, da eleição mais recente que nós tivemos, todo aquele tumulto, a situação do 8 de janeiro, dando aí uma visão um pouco mais ampla no aspecto espiritual, qual era realmente a trama naquele momento e por que aquilo estava acontecendo. Então, para quem gosta de se informar, de conhecer, de estudar, eu ressalto o valor do livro Os Pacificadores e aproveito para fazer a propaganda do livro Eu Sou. Nem Carlos Bacelli, nem Dr. Inácio pediram para eu fazer isso. Não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho um hábito de fazer isto, e vou continuar fazendo, de divulgar toda a obra boa, pelo menos na minha opinião, que eu tenho contato e que pode contribuir de alguma forma com a nossa evolução. Tenho feito isso ao longo do tempo. Não apenas as obras da editora Sintonia, mas toda obra que venha nos esclarecer. Certo? Bom, feito aí essa introdução, até por conta do vídeo que eu pedi para a Aline Maringolo colocar de novo para a gente hoje, porque é muito especial isso, não vou me tornar repetitivo e não vou falar o que eu falei no domingo, tá? Nem também vou falar o que eu falei na segunda-feira. Ricardo já pediu para eu não ficar contando aquelas histórias de novo. Não vou, né? Mas sempre pense assim, por conta dessa psicosfera pesada que nós vivemos, cada casa espírita ou qualquer outro templo religioso que tenha a finalidade de trazer Jesus como o farol, vai iluminando essa situação. Imagine a gente aqui no centro assistindo o estudo e de repente acaba a energia. E a luz de emergência não funciona, geralmente não funciona. E a luz de emergência não funciona. Aí cada um de nós vai acender a lanterna do celular para achar o seu carro, para achar o caminho de casa. Então você imagina que hoje, por conta da transição natural, é como se, e eu talvez aqui use uma expressão muito forte, mas eu vou usá-la, é como se o mundo estivesse mergulhado nessa escuridão e cada casa espírita, cada templo erguido em nome de Jesus, é esta pequena luz que vai iluminando aqui, que vai iluminando lá, vai iluminando acolá e vai dando uma direção para aqueles que ainda estão nessa escuridão, que significa que muitos de nós também estamos. Então já isso por si só já é motivo de comemoração. Aí quando você tem uma casa que completa 84 anos, quando você tem uma casa que é um marco no espiritismo de Votuporanga e da região, quando você tem uma casa que desde José de Moraes, há 84 anos atrás, vem tentando manter o mesmo perfil, a mesma direção da caridade, da simplicidade, do trabalho no bem, isso precisa ser comemorado, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, isso merece o cantar parabéns, como nós cantamos outro dia,
E merece todo o mês de agosto termos esta lembrança pelo significado que isto tem na região, na cidade e principalmente em nossas vidas. E talvez, concluindo agora de verdade a minha introdução, talvez na fala de José de Moraes, ele tenha dito o que nós temos de mais importante para fazer estando aqui. A simbologia do nome Caminho de Damasco, uma referência a Saulo, que mais tarde seria Paulo, que encontrou-se com Jesus a caminho de Damasco, nas portas da cidade de Damasco, na entrada da cidade, e ali Paulo, Saulo, percebendo que Jesus era real, percebendo aquela presença de luz diante de si, após a queda do cavalo, após a cegueira momentânea, faria Jesus a grande pergunta, que para ele mudaria a sua vida. Senhor, que queres que eu faça? Estando no caminho de Damasco, que tem essa simbologia com Paulo, com Jesus, com a cidade de Damasco, que a gente também consiga não só perguntar, porque perguntando a Jesus o que Jesus quer que a gente faça, a gente até que vem perguntando há um certo tempo, mas que a gente também realize, que a gente também faça o que Jesus, na acústica da nossa consciência, está nos dizendo para fazer. Porque se alguém tem dúvida se Jesus vai conversar conosco, como conversou com Paulo, não há dúvida alguma. Basta consultar a sua consciência e Jesus estará lá dizendo o que é para você fazer. Que a gente faça a pergunta e que a gente execute. Tá bem? Muito bom. Indo então aqui para o nosso estudo, que embora tenha o tema mediunidade com responsabilidade, nós usamos aqui alguns tópicos que não têm apenas a ver com mediunidade. Uma coisa importante para se falar em influência espiritual, tratando-se da mediunidade ou não, é que ninguém consegue ser neutro nesse aspecto. Psiquicamente, ninguém consegue ser neutro. Porque disseram os espíritos a Allan Kardec que, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Tamanho é a influência dos espíritos em nossas vidas. Partindo desta orientação, nós concluímos aquilo que nós já sabemos há muito tempo, que os espíritos estão à nossa volta o tempo todo, dentro ou fora do templo religioso, na rua ou na nossa casa, no ambiente de trabalho, numa festa, em qualquer lugar, porque o plano espiritual não começa lá, ele começa aqui. O mundo espiritual está à nossa volta. Os espíritos convivem conosco. Alguns convivem sem saber que estão aqui, outros convivem para tentar nos ajudar, outros convivem para tentar nos prejudicar. Então, esta influência de ordem espiritual, ela é permanente, 24 horas por dia, porque quando nós dormimos, o espírito sai do corpo e ali também nós sofremos a influência. Então, ninguém consegue guardar neutralidade. Se o seu pensamento, se a sua emoção, se a sua atitude vai 1 centímetro para cá, você conecta 1 centímetro a mais com as trevas. Se o teu pensamento, se as tuas emoções, se as tuas atitudes pendem para o lado de cá, imaginando que as trevas estão desse lado e o bem está desse, simbolicamente falando, você abre uma conexão com os benfeitores. E assim acontece com a mediunidade. Embora, isso é muito importante que eu vou dizer, embora a gente, como dirigente, trabalhe para atender a expectativa do mundo espiritual, na disciplina, na frequência dos trabalhadores, nas orientações, tem um negócio aí no meio que nenhum dirigente consegue resolver. Nenhum dirigente tem o poder, que é o psiquismo das pessoas, que é a conexão dos médiuns. Quanto mais conectado com a espiritualidade, quanto mais conectado com o trabalho, quanto mais eu visito o mundo interior, na proposta que falamos anteriormente, obviamente,
num padrão vibratório melhor, eu estarei. É assim que funciona. É desse jeito que acontece, até nas coisas mais simples. Ainda hoje uma pessoa me perguntava: Aguinaldo, quando o Espírito vai falar através de você, você sempre sabe quem é? Eu digo, depende. Ela diz, depende do quê? De como eu tô. Se for um dia que eu tô mais para baixo do que para cima, o Espírito começa a falar, e aí depois de uns 5, 10 minutos, é que eu vou identificar quem é. Porque a vibração não está adequada para captar com clareza a identidade do Espírito. O que ele vai falar, sim. Quem é, não. Quando, num dia mais, digamos assim, num dia melhor, num dia onde o emocional está mais sintonizado com o bem, antes do Espírito falar, eu já sei quem é. E assim deve acontecer com cada médium também. Porque o médium, embora ele não tenha necessidade de saber quem é o Espírito, já que quando eu dou o meu exemplo, eu estou falando de espíritos que estão trazendo alguma orientação, seja na live, seja no grupo, seja o Dr. Klaus, mas o médium que vai servir como instrumento para ajudar, seja um obsessor, outro obsessor, seja a personalidade, eu tenho que saber quem é, se é o José, se é o João, se é o Pedro, se é a Maria, exatamente, não tem que saber mesmo, mas ele tem que interpretar a vibração, para que ele, usando uma expressão bem singela, não venha comer bronha. Comer bronha, usa-se a expressão naquele negócio que eu detesto. Como é que chama aquele negócio que rola lá o negócio? Cai as pecinhas lá, as bolinhas. Bingo. Bingo. Odeio bingo. Não me convide para um bingo, para jogar bingo, pelo amor de Deus. Detesto aquilo. Né? Ali, então, sai lá o número, a pessoa não percebeu. Ah, eu tinha, passou, comeu bronha, não viu. Ora, não há disciplina no centro que arrume isso no médio. Então está vindo o espírito, que é o obsessor, e o médio está decodificando como um benfeitor. Está vindo um espírito que morreu afogado, o médio está decodificando, que morreu sufocado no incêndio. Isso é do médium. Isso é responsabilidade do médium. A gente tenta criar no ambiente o ambiente mais adequado possível para que as comunicações sejam fiéis àquilo que o espírito está ali colocando para fora. Mas essa particularidade, ela está restrita à condição de cada médium, à sua condição com o trabalho. Por isso que a gente sempre alerta da necessidade de uma sintonia mais apurada, e isso serve para os dialogadores também. Porque, de repente, o médium faz o seu melhor papel, né? É fiel 99,9% ao que o espírito está dizendo. E o doutrinador fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Conduz o diálogo de uma forma que não vai atender a necessidade. Usa técnicas que nem de longe atende aquilo que o espírito precisava. É bem verdade que existem diálogos que são difíceis, mais complexos, e aí é que entra o que eu falei agora há pouco. Porque você pode ter algumas situações em que você tem uma obsessão complexa, que tem que retirar algum aparelho parasita, que tem que queimar o aparelho, que tinha que retirar do corpo astral, e o doutrinador não vai saber fazer isso, e não vai saber porque não tem estudado, não vai saber porque não tem se dado conta da importância de pesquisar e de conhecer para melhor fazer o seu trabalho. Então, isto é de cada um. A gente faz a sessão, prepara, cria um ambiente legal e depois eu fico torcendo para a coisa dar o melhor possível, na expectativa que possa dar tudo errado ou dar alguma coisa errada. Então, a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, com o nosso ego. O ego que faz a gente interferir na comunicação do espírito e ser mais agente do que o espírito. Porque a gente pode até não perceber. Isso serve para doutrinador e para médium.
A gente pode até não perceber, mas a vontade de estar no comando, a vontade de estar no controle, às vezes faz o próprio médium incorporado doutrinar o espírito. E de repente a comunicação ela toma um caráter diferente de uma hora para outra. E é o médium que está tentando fazer isso com o espírito para querer estar no comando. Isso não é papel do médium. O médium dá passividade. O médium deixa o espírito falar. Apenas em casos extremos e muito particulares que o médium vai ajudar o doutrinador. De resto, o doutrinador que se vira. Isso não é papel do médium. O papel do médium é dar passividade. Ah, mas você está incorporando um espírito muito difícil, muito complicado, está dando piruleta, o problema é seu. O espírito veio dando piruleta, eu vou dar piruleta. Agora, como você vai conter a piruleta? Você não é doutrinador? Faça aí o seu trabalho. Eu vou dar minha piruleta aqui. Claro, não nesses moldes, né? Eu estou brincando aqui, para passar uma coisa mais clara. Então, é isso que a gente precisa estar fazendo para que a gente esteja compreendendo melhor. E olhe, e não é só na mediunidade. Não é só na mediunidade. Eu tenho que fazer um exercício diário, permanente, muito sofrível, de tentar interpretar, de tentar compreender o que é que os espíritos querem. O que é para fazer. Qual é a direção que é para tomar. Principalmente quando surgem as dúvidas, quando surgem os problemas com este ou aquele trabalhador, quando surgem as questões difíceis de resolver, em termos individuais, em termos de grupo, em termos da direção da casa, o que fazer aqui? Como direcionar isso? O que a espiritualidade espera? O que é para fazer agora? Que postura é para tomar? O que o Dr. Klaus quer? O que a dona Benedita está orientando? O que José de Moraes determinou? É um exercício dificílimo, porque as coisas não caem do céu. Você tem que usar não só o conhecimento, mas a intuição, a inspiração, a compreensão, tentar entender todo aquele quadro, para você saber como conduzir a coisa, para que a coisa saia do jeito que tem que sair. Por isso que a gente diz sempre, olha, cuidado com a palavra mal colocada, cuidado com aquela palavra que você usou, que na sua cabeça não tem problema nenhum, mas que pode desencadear um probleminha ali, outra colar, e outro mais na frente, e outro ali, e de repente, aquele ponto, aquele detalhe, vem a gerar um problema mais sério, um problema mais complicado. Porque é tão interessante as nossas dificuldades, porque quando o médium dá sorte, porque isso é sorte, não é competência. Quando o médium dá sorte de acertar bastante, ele enche o peito, parece um pavão a ponto de explodir. E aí é contaminado pela vaidade. Você tem um problema. Quando o médium erra, e você vai tentar corrigir, diz, meu irmão, isso aqui não está legal. Aí ele se melindra. E acha que não pode ser chamado a atenção. E vai embora do centro. E se não vai, fica para falar mal do dirigente. Então fica difícil, né? Por isso que hoje em dia as instituições, particularmente as espíritas, estão com essas dificuldades que estão, né? Eu acho que se vier outra pandemia, acaba o espiritismo no Brasil. Porque a que veio já quase acabou com tudo, não com o espiritismo, mas com os seus representantes. Ou não é assim? Ou não é desse jeito? E tem mais. Às vezes a incorporação não tem emoção. Vocês assistiram o filme Monstros S.A.? Lembram desse filme? Monstros S.A.? Como é que era o processo? O monstro ia lá, e quanto mais a criança gritava de medo, enchia lá o negócio, e o monstro marcava ponto. Não era assim? Pois é. Imagine essa emoção que enchia lá o negócio, é a emoção do médium. Incorpora essa emoção. Trabalha essa emoção, sem estar na vibração, sem estar na energia. Pode não parecer, mas isso compromete. Vai, vamos
lá, vai, vamos fazer o almoço. Não tem outro? Vamos não, gente. Vai, vamos lá, vamos atender o Klaus lá, vamos trabalhar no Klaus. Pô, mas tinha que passar 315 pessoas? Putz. A hora que deu 50 eu já estava cansado. A hora que deu 70 eu já queria ir embora. A hora que deu 80 eu não aguentei, eu peguei e saí. Quer dizer, enquanto ficou com morrendo de vontade de ir embora. Estava ali, estava produzindo, estava ajudando, mas não havia energia. Aí que está o ponto. Aí que está o ponto. Por isso que em prece tem que ter qualidade vibratória. O que é qualidade vibratória? É a energia que você coloca. Tem gente que faz prece e não chega no telhado. Energia, vibração. Vamos lá, né? Aquela energia que o Dr. Klaus coloca nos atendimentos que ele faz, nas posturas, até nos movimentos dos braços, bastante chamativos, porque ele movimenta bastante, é a energia que está colocando, é a energia que está ali, é a energia que está sendo canalizada. Agora, se eu não boto essa energia, se eu não tenho essa emoção, isso é em tudo na vida, ou não é assim? Quando você vai almoçar sem vontade de comer aquela comida, quando você vai no cinema sem querer ir só para agradar o outro, você está ali, mas você não está ali. Ali você está fisicamente, mas você não vê a hora que acaba o filme para você sair. Ou quando você está numa companhia desagradável, você fica, que hora que isso vai terminar? Então, além da presença, além do vínculo, da dedicação, colocar a energia. Colocar a energia. E aí alguém pode estar pensando assim, bom, Aguinaldo, o teu estudo hoje é para esvaziar o centro, né? É para isso. Não. Deixa eu dizer duas coisas. Outro dia o obsessor falou assim para mim, eu estava meio capa virada, né? O obsessor não pegou eu num dia bom. O obsessor não estava bom e pegou eu obsediado. Aí acabou ficando uma conversa de dois obsessores. Eu estou tão cansado de ouvir isso de obsessor, que diz, eu vou levar uns 4, 5 trabalhadores daquele centro, eu vou levar embora, tem um monte de trabalhador que já está desanimado, logo vai cair fora. Falei, meu irmão, diga logo quando você vai levar. Diga logo, porque nós estamos com bastante trabalhador, graças a Deus. Se você levar até uns 7 ou 8, pode levar que eu continuo. Não tem problema nenhum, não vou fazer nem objeção. E se eu perceber que o trabalhador está perturbado, eu já sei que é você, eu vou deixar ir. Você me diga quantos você vai levar para eu fazer uma média para ver quanto fica. Pode levar. Leve embora. E eu acho que ele ficou tão assustado com a minha obsessão, que era pior que a dele, que aí o espírito ficou calado, não sabia o que dizer. E eu falei, não, eu não estou brincando não, eu estou falando sério. Porque todo ano de Impamed é essa história, que eu vou levar, leve logo embora então. Porque assim, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. A gente quer a casa cheia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Chega no momento que eu vou pensar o que eu dou conta de fazer com o que eu tenho. Certo? O que eu dou conta de fazer com o que eu tenho. Se tiver 5, eu vou fazer com 5. E vamos embora. E vamos fazer. Ah, mas tem um médio só no Dr. Klaus. Então a gente deixa um médio incorporar. Vamos imaginar que é a dona Nessi. Só tem ela. A gente deixa ela incorporar. A hora que a gente vê que vai dar um infarto ou um AVC, a gente para. Chama o SAMU leva ela embora e a gente continua sem médico. Tá tudo certo, não é isso? Não é isso que tem? Então, é assim que a gente faz. É assim que a gente tem que fazer. Agora, vou dizer a segunda coisa. Tudo o que eu estou dizendo aqui não é que todo mundo tem que fazer. O que eu estou dizendo aqui seria o legal a fazer. Seria o certo a fazer. Seria o bom a fazer. Para o trabalho sair 10. Aí o que é que você faz? Você reflete quanto por cento disso que eu disse você consegue fazer. E se não for muito, você vai se esforçando para tentar melhorar. Só isso. É só isso que é para fazer. Porque é um estudo. Não é regra. O que eu falei aqui hoje não tem nada a ver com regra. Regra é frequência, regra é horário, regra é disciplina. É outra coisa. Não tem nada a ver com o nosso estudo. Nós estamos apresentando no estudo o que seria muito bom para o nosso trabalho melhorar. E aí,
cada um de nós faz a nossa avaliação, e é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito. Porque os espíritos não dão mole para nenhum de nós, porque nos ama. Porque nos ama. Eu estava outro dia conversando com um amigo médium, numa cidade qualquer, e ele perguntou assim: você está bom, Aguinaldo? Eu digo: mais ou menos. Eu tenho até medo de falar que eu não estou bom, porque eu não sei o que os espíritos vão dizer, mas eu vou arriscar. Mas aí eu estou péssimo. Umas dor no joelho, primeiro era só esquerda, agora dói o esquerdo e o direito. E pior, o Dr. Klaus, além de andar rápido, anda em círculo. Quem entende de joelho sabe o quanto isso ferra o joelho. Porque fica aquele círculo, andando de círculo, você já tem dor no joelho. E aí o médium disse assim para mim: Dr. Klaus está dizendo que seus joelhos estão ótimos. Eu disse: olha, meu irmão, não é minha intenção discordar de espírito. Mas o Dr. Klaus, que desculpe, não está ótimo, não. E ele disse assim: o Dr. Klaus está dizendo que ele está dizendo que está ótimo, considerando o que o senhor fez com os seus joelhos no passado e o que isso já teria acarretado hoje. E aí ele deu um tempinho e eu disse assim: não precisa continuar, que não me interessa saber. Então, a partir de hoje, eu não vou reclamar mais da dor nos meus joelhos. E aí ele, para macetar, disse assim: o Dr. Klaus está dizendo que eu já devia ter parado de reclamar há muito tempo. Mas, antes tarde do que nunca. E como eu já estou acostumado com essas ripadas, que bom, que bom. E nós vamos continuando, trabalhando e, se possível, amando. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.